Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos sempre juntos, seguindo em frente com o nosso trabalho na fé, com Jesus. Hoje nós vamos estudar mais um livro da coleção Fonte Viva. O livro hoje é o denominado Pão Nosso. Estamos aqui juntinhos para fazer esse estudo, pequenino estudo de amor. Bom? Então, pecado e pecador. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. 3 João 11. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria como sendo um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Os que começam a compreender o Pai é o que estão tomando conhecimento da existência do nosso Criador, que começa a escutar, se interessar, quem eu sou, de onde eu vim, como é o meu Pai, quem é Deus, o que é Deus. E aí vem Kardec, no Livro dos Espíritos, e nos responde que Deus é a inteligência suprema, diz os espíritos superiores. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E nós começamos a nos interessar. Esse é aquele que está se interessando, em conhecer o Pai, e os que ainda nem conseguem pressenti-lo. Há aqueles que parece que nasceram por acaso, como se o acaso existisse. Então, esses irmãos vivem de tal maneira como se o acaso existisse e eles fossem uma obra do acaso. Eles não têm visto a Deus, mas isso não significa que eles não estejam ligados a Deus, porque todos nós estamos ligados ao nosso Pai, nosso Criador, porque como Criador, nós somos criaturas dele. E por sermos criaturas dele, temos a centelha divina em nós. E essa centelha divina é que nos dá a possibilidade de dizermos, meu Pai. Ele é o nosso Pai. Aqueles que ainda não o conhecem, não têm visto a Deus, mas têm a centelha divina. E num dia, como tantos outros, eles hão de despertar e descobrir a existência de Deus em si. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Sim, porque nós vivemos num planeta de provas e expiações. E no planeta de provas e expiações, nós temos estudado, nós sabemos, é um planeta onde o mal sobrepuja o bem, onde existe mais mal do que bem. Não que isso seja permanente, evidente, existem vários estágios planetários. Nós estamos no segundo estágio de evolução. Depois nós estamos caminhando para um planeta de regeneração. Depois temos outros planetas mais evoluídos, que são os planetas de regeneração, depois os planetas celestes, não celestes são os últimos, não celestes e os divinos. Os planetas divinos são dos espíritos puros. Portanto, nós temos que estar certos de que planeta de expiação e provas ainda existe muito, muito o mal, infelizmente, mas essa é a nossa realidade. Temos estágios dentro disso. Evidentemente que não são todas as pessoas que são exatamente iguais. Cada um de nós estamos num estágio. Então, uns são
mais voltados para o bem, outros voltados para o mal. Temos essa diferença, mas o mal existe dentro de cada um de nós, como existe o bem também. Não existe ninguém totalmente longe do bem, como não existe ninguém totalmente longe do mal. A perfeição não é deste nosso planeta, não é da Terra ainda. Prosseguindo, Emmanuel. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. O evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado de nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação. Não. Aquele que pratica o mal está junto de nós. Todos nós estamos juntos, somos filhos do mesmo Pai. Estamos no mesmo planeta. Estamos todos na mesma embarcação. Nós não estamos separados, uns de um lado, outros do outro, não, absolutamente. Infelizmente, o mal ainda nos atormenta, porque nós somos espíritos muito, muito ainda imperfeitos. E pelo fato de sermos imperfeitos, temos que lidar com essa dificuldade que são os males da nossa existência ainda na Terra. Isto não significa, diz Emmanuel, que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-lo em precipícios. Por evidente que não. O Pai nos prepara o caminho para o bem, para progredirmos, para chegarmos a subir a nossa montanha até chegarmos até os planetas mais altos, e por isso esses espinheiros são retirados para que possa aplanar o nosso caminho, para que possamos passar ainda com a nossa pequenez, mas caminhando, não parando, caminhando. No entanto, aqueles que praticam mal, durante o caminho, vão praticando o mal, porque eles ainda estão no estágio de praticar o mal. Muita gente acredita que o homem caído, diz Emmanuel, é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se, antes de tudo, defrontado por enfermo e infeliz, a quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Nós temos que estar cientes de que, ao caminhar, nós vamos evoluindo. A ordem natural é essa, evoluir conforme nós vamos caminhando, conforme nós vamos nos trabalhando em nós mesmos a magnitude, a grandeza do nosso Pai, que Jesus nos mostrou, nos ensinou. E é para isso que estamos aqui, para caminhar em direção ao nosso Pai. Nós precisamos nos trabalhar para sermos melhores amanhã do que somos hoje. O mal é da natureza ainda do homem que vive na terra, mas ele tem que sobrepujar esse mal, colocando o bem sobre o mal, para que ele possa trocar de posição, ser um planeta onde nós vamos encontrar menos mal e mais bem. Para isso precisamos lutar contra o mal que vive em nós, lutar contra aquele mal que existe em nós, mas que nós precisamos
crescer sem ele. Precisamos crescer com o bem, para o amor, porque o amor é exatamente o sentimento que nos aproxima de Deus, do nosso Criador. O nosso Deus é amor. E somente pelo amor, pelo bem, pela paz, por servir com amor, nós poderíamos chegar ao nosso Pai. Então, como nós temos que lutar? Lutar contra o mal que existe em nós e não tomar conta do mal que existe no outro. Porque é muito comum isso, apontar o mal que existe no outro. Mas não é o mal do outro que nos incomoda. O que deve nos incomodar profundamente deve ser o mal que existe em nós e não o mal que existe no outro. O mal que existe no outro, o outro é que tem que trabalhar. Embora nós não estejamos livres de podermos ajudar se formos convocados a isso. Devemos sempre ajudar a todos que nos pedir auxílio. Estejamos sempre prontos. No caminho do bem, o serviço é da maior importância. Lute-se contra o crime, diz Emmanuel, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. Nós estamos aqui para lutar contra o mal. Por isso reencarnamos. A reencarnação está ao nosso alcance. Nós estamos aqui novamente, num corpo de carne, para trabalhar as nossas imperfeições. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos num planeta de provas e expiações, nem reencarnaríamos novamente. Se nós reencarnamos é porque temos muita coisa ainda, e principalmente no planeta de provas e expiações, muita coisa ainda a trabalhar em nós. Temos muitas dificuldades para levar para longe de nós. Essas dificuldades terão que ser superadas. E como nós superamos as dificuldades? Superamos as dificuldades vencendo o mal que existe em nós. Porque eu não posso dizer que não exista mal em mim, como você não pode dizer que não existe mal em você. Não, todos nós estamos aqui na mesma embarcação, vivendo as mesmas dificuldades. E o mal existe numa proporção maior ou menor, mas existe em todos nós. E esse mal é que precisa ser extirpado, ele precisa ser eliminado. E para que ele seja eliminado, nós vivemos sempre dizendo aqui, e nós estamos sempre trabalhando para que o bem permaneça, que o bem frutifique. Nós somos sementeira, a sementeira que Jesus pede que nós possamos distribuir essas sementes que estão em nós, nos outros corações. Levar a semente do bem, do amor que já brotou no nosso coração, nós possamos levar para o coração do nosso irmão que ainda não está colhendo dessa sementeira, não está desfrutando dessa sementeira, porque o bem não faz bem só a quem sente, o bem faz bem a quem convive com ele, a quem se beneficia dele. O bem faz bem a todos, o bem é o bem, o amor é o amor, que abarca todos nós numa paz infinita, porque Deus é amor, Deus nos traz esse amor, e esse amor vem para que nós possamos levar para outros lugares, para outros corações, para os nossos irmãos necessitados disso, porque existem aqueles que se entregam aos caminhos do mal e ficam perdidos, sem conseguir se situar como voltar para o caminho correto. E ficam perdidos num emaranhado de situações difíceis e precisam muito de encontrar quem possa lhes dar a mão, uma palavra, um alento, um sorriso. Nós encontramos, inclusive, aqui, num outro livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, também ditado por Emmanuel,
uma mensagem, o livro chama-se Encontro Marcado, muito interessante, que fala sobre exatamente o irmão transviado. E Emmanuel nos diz, não condenarás. Não condenarás. Nós não podemos medir a nossa capacidade de resistência no lugar do companheiro em crise. E por isso é aconselhável caminhar com a misericórdia em quaisquer situações, para que a misericórdia não nos abandone também a nós, que também precisamos de misericórdia. Quando a vida nos chame ao testemunho de segurança moral. Quando chegar a nossa hora de provar o nosso testemunho, nós vamos precisar da misericórdia do outro. Se alguém caiu em desvalimento ou desceu à loucura em assunto do coração, misericórdia para ele. Em todas as questões de erro, usa a misericórdia por base de qualquer recuperação. E quando a severidade nos intima a gritar menosprezo, acalentar maledicência, estender escárnio ou receitar punições, recordemos Jesus, que nunca fez isso. Jesus nos amou infinitamente. Amou principalmente os caídos. Aquele de nós que jamais tem errado, em nome do amor, seja em pensamento ou palavra, atitude ou ação, atire a primeira pedra. Isso Jesus nos disse e deixou gravado em nosso coração. Por isso, Emmanuel nos diz aqui na lição de hoje, o Mestre indicou o combate constante contra o mal. Contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. A fraternidade legítima entre todos nós, porque somos todos irmãos. Somos irmãos em Cristo Jesus. Jesus é nosso irmão maior. Todos nós, filhos de um mesmo Pai, nosso Pai Criador, nosso Deus eterno e Pai Criador. Portanto, meus irmãos, ama a qualquer preço. Ama ainda aos que sem preço, nos disse irmã Dulce. Não vamos esquecer dessa frase. Ama a qualquer preço. Ama ainda aos que sem preço. Amemos a todos, porque também queremos ser amados, como somos amados pelo nosso Pai. Assim seja, meu Pai, assim seja. Bênçãos para todos nós. Até a próxima semana, se Deus quiser.